aí, turma, tudo bem? Hoje vou trazer para nós um assunto polêmico: compreensão e interpretação de texto. Não importa o que você almeja na sua vida, se você quer prestar uma prova, eu te garanto que cerca de 60 a 70% da sua prova vai exigir de você conhecimento sobre compreensão e interpretação de texto. Seja essa prova um concurso público ou até mesmo os famosos vestibulares. Turma, compreensão e interpretação de texto é um assunto que gera muita dúvida nos alunos. Por quê? O primeiro ponto é que o aluno não consegue compreender que a compreensão é diferente da interpretação. E é por isso que a gente encontra esse E, tá? Ou seja, é compreensão e interpretação. São coisas diferentes, tá? Apesar de serem coisas diferentes, elas vão caminhar junto. Então, esse é o ponto principal da nossa aula hoje. A compreensão é diferente, tá, da interpretação. Eu vou abreviar porque meu espaço aqui é pequeno e a ponta da caneta é grossa. Então prestem bastante atenção no que eu estou falando e deixe as escritas apenas para nortear vocês, tá bom? Então, como eu disse, a compreensão ela é diferente da interpretação de texto, mas elas caminham junto. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Calma que eu já vou explicar. Turma, a compreensão de texto vai ter sempre o no. Como assim? Vai estar no texto as informações que você vai precisar para responder, por exemplo, uma questão que exija que você compreenda o texto, tá? Então, quando a gente falar em compreensão, a gente tem que saber que a resposta vai estar no texto, certo? Que a informação vai estar no próprio texto. Então, vamos anotar. Informação no próprio texto, certo? É diferente da interpretação, tá? Porque a interpretação, ela está além do texto, tá? Além. Como assim? Para você conseguir interpretar aquele texto, você precisa compreender, mas trazer junto o seu conhecimento de mundo, tá? Então, para você interpretar, você precisa compreender o texto e trazer junto a sua bagagem de mundo, o seu conhecimento de mundo. É por isso que a interpretação, ela está além do texto, tá? A gente costuma falar que ela extrapola o texto. E é aqui nesse ato de extrapolar que mora um problema. Porque às vezes o aluno extrapola tanto que viaja na maionese. Então a gente tem que ter cuidado, tá bom, pessoal? Tem que ir devagar. Bom, entenderam? Ai, professora, acho que eu não entendi muito bem. Vou dar um exemplo. Olha só. Laura andava saltitante. Laura andava saltitante. O que eu quero dizer com isso? Ah, depende, professora. Você quer uma compreensão ou você quer uma interpretação? Se o aluno me responder isso, o coração já gela, já cai lágrimas de felicidade. Por quê? Olha só, pessoal. Como eu disse, a compreensão está no texto. Então, quando eu falo assim, ó, Laura andava saltitante, qual é a compreensão dessa oração? Que Laura
andava pulando. Certo? Porque pulando é sinônimo de saltitante, certo? Ou seja, a informação que eu tenho, ela vem do próprio texto. Eu não preciso fazer esforço nenhum, tá? Agora, se eu quero uma interpretação, quando você fala assim, fulano tava saltitante, o que você quer dizer? Que o fulano, no nosso caso aqui a Laura, estava, né, feliz ou empolgado. Por quê? Porque no seu conhecimento de mundo, saltitante significa feliz, tá? Então, olha só, a interpretação, ela vai além do texto, ela precisa do seu conhecimento de mundo. E a compreensão, ela se fixa somente no texto, tá? Quando a gente vai falar de compreensão e interpretação de texto, pessoal, temos que prestar atenção em alguns componentes textuais que podem nos ajudar a compreender melhor o que o autor está tentando dizer e, assim, consequentemente, nos ajudam a interpretar melhor. Quais componentes? Então, olha só, o título, né? Então, quando a gente vai começar a ler um texto, a gente tem que prestar atenção no título, tá? Porque o título, mais pra frente a gente vai ver isso, quando a gente está falando de um texto dissertativo, a gente fala que o título é o RG da sua redação. Ele é totalmente, só pelo título, você já consegue entender o que o texto vai trazer, tá? Então, o título, ele tem que ter a sua atenção, tá? Então, títulos, advérbios, eu vou abreviando, tá, pessoal? Adjetivos, pronomes, palavras negativas, sinais, pontuações. Vou pôr sinais, mas lembrem das pontuações também, tá bom? O que mais? Deixa eu ver se conjunções. Qual é a principal conjunção que a gente conhece? O mas, tá, pessoal? O mas. Conjunção adversativa, tá? Conjunção, preposição. Então vamos lá: título, advérbio, adjetivo, pronome, palavra negativa, sinais ou pontuações, conjunções, preposições e também, né, tem os detalhes, como por exemplo, datas, né? Tudo isso podem indicar, por exemplo, uma escola literária e vai te ajudar a compreender melhor o texto. Ai, não tô entendendo nada, professor, explica melhor. Vou explicar, calma. Eu sei que isso parece um bicho de 7 cabeças, que muitas pessoas têm dificuldade com a maioria dos componentes que eu citei, mas é tudo muito simples. Não sai do vídeo que eu vou explicar. Olha só, vou dar um exemplo. Vou listar os exemplos aqui e depois a gente vai discutindo sobre eles. Então, olha só. Ontem, Pablo disse que correu. Ontem, Pablo disse que correu. Eu tenho um velho amigo. E a última, algum carro passou aqui. Olha só, pessoal. Vamos analisar o primeiro exemplo aqui, ó. Ontem. O que o ontem é? Um advérbio de tempo. Isso. Ontem, Pablo disse que correu. Quando que o Pablo correu? Não sei. Mas ontem ele me disse
que em algum momento ele correu, certo? Beleza. Se eu pego ontem e jogo aqui para o final da frase, Pablo disse que correu ontem. Quando ele disse? Não sei quando ele disse, mas eu sei que ele correu ontem. Então, olha como a posição do nosso advérbio é importante, certo? Mesma coisa aqui no exemplo de baixo. Eu tenho um velho amigo. Velho é o quê, pessoal? Adjetivo, isso mesmo. Vocês estão sincronizadíssimos comigo. Eu tenho um velho amigo. O que eu estou tentando dizer aqui? Que eu tenho um amigo de longa data, certo? Se eu pego esse adjetivo e, igual no exemplo de cima, jogo aqui para o final, o que acontece? Eu tenho um amigo velho. É a mesma coisa de eu falar que eu tenho um amigo de longa data? Não. Aqui eu estou querendo dizer que eu tenho um amigo mais velho, certo? E olha só o último exemplo. Algum carro passou aqui. Algum. Pronome, pessoal. Algum carro passou aqui. O que eu quero dizer? Que teve um carro que passou por aqui, certo? Se eu pego algum e ponho aqui, ó, depois de carro, ficaria carro algum passou aqui. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Que nenhum carro passou por aqui. Entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção em títulos, tá? Em advérbios, tá? Em adjetivos, em pronomes, palavras negativas, o não, sabe? Que a principal palavra negativa indica um total posicionamento do escritor, tá? Os sinais, as pontuações, como eu já falei, que terminam um pensamento, iniciam um outro ou nos mostram um diálogo, tá bom? Enfim. Agora, como que vocês vão saber, né, se o exercício quer que vocês façam uma compreensão ou uma interpretação? Muito fácil, muito simples. Vou pôr aqui nesse pedacinho. Pessoal, quando o exercício quiser que você compreenda o texto, vai aparecer assim, ó. Vou pôr aqui na frente. Segundo o texto. Ou no texto. Tá? Ou o autor afirma. Tá? Por quê? Porque o autor afirma. A gente, nós compreendemos o que o autor afirma. E a partir dessa compreensão, nós concluímos, nós inferimos. Então, quando aparecer assim, ó, segundo o texto, no texto, o autor afirma, o que a questão quer que você faça com o texto anterior? Que você faça uma compreensão do texto anterior. Agora, se aparecer, vou puxar aqui, pessoal. Se aparecer, infere-se. Infere-se que, tá? Conclui-se que. Infere-se que, conclui-se que, tudo isso tá mostrando pra gente que a questão quer que a gente faça o que com o texto anterior? Interprete, tá? Porque, novamente, o autor, ele afirma, você, né, nós concluímos, nós inferimos, nós podemos fazer deduções, tá? Então, deduções. Certo, pessoal? Agora eu vou trazer pra gente ver alguns exercícios, tá? Onde a gente vai identificar, né? Tentar identificar se o enunciado quer que a gente faça uma compreensão ou uma interpretação.